Existe um pássaro que nunca desce ao chão. O pardal só pula, mas não caminha. Essa e outras questões respondidas aqui em mais um vídeo do quadro Ornitólogo Responde. E já começa aqui com a pergunta do Peter. Eu gostaria de saber se corujas e mochos são espécies diferentes. Também gostaria de pedir um vídeo só sobre o mocho-diabo. Obrigado. Sobre o vídeo só sobre o mocho-diabo vai demorar um pouquinho, tá? Preciso de mais imagens dessa espécie. E respondendo a sua pergunta, corujas e mochos não tem diferença. São apenas nomes diferentes para as mesmas aves ou para o mesmo grupo de aves da família Estrigidae. Tem até pessoas que dizem que corujas são as aves maiores e mochos, as aves menores da família Estrigidae, o que não faz sentido nenhum. Eu já li em alguns lugares também que diz que mochos são as espécies sem orelhas, enquanto corujas são os estrigídeos com orelhas, que também não faz sentido nenhum. Que não são orelhas, que fique bem claro, são apenas penachos que ficam no alto da cabeça dessas aves. A verdade é que os nomes mocho e corujas é apenas uma questão de terminologia, com os dois nomes tendo origens em locais e culturas diferentes. Ivânia Neves. Por que o pardal não anda? Ele pula? O pardal anda e o pardal pula, mas a verdade é que ele prefere pular. Para o pardal e para muitos passarinhos pequenos que têm pernas curtas e corpos leves, pular é a forma mais fácil e eficiente de se mover no chão. Um único salto cobre mais distância do que vários passinhos minúsculos, tornando o salto a forma mais rápida e econômica em termos de energia. É exatamente por isso que esses passarinhos preferem ficar pulando pelo chão ao invés de caminhar. Até porque ser ágil no chão pode salvar uma vida ou garantir o melhor pedaço de comida. Austin Legendas. Existe alguma ave que não desce no chão? Só fica voando? Existe! E o melhor exemplo são os andorinhões. Aves que às vezes a gente vê voando muito alto assim, que até parecem andorinhas, mas não são andorinhas. Andorinhões são aves da família Apodidae. Traduzido do latim, Apodidae quer dizer literalmente sem pés, uma referência aos seus pés muito pequenos. Andorinhões se alimentam, bebem água e até dormem em voo, passando boa parte da vida voando. São aves que vivem de fato em voo e têm toda uma aerodinâmica adaptada a esse estilo de vida, de voos planados e rápidos. Pra você ter uma ideia, andorinhões não pousam no chão, nem em fios ou em galhos de árvores. Alguns andorinhões são tão adaptados à vida aérea que se caírem no chão ou em terreno plano, nem conseguem decolar. Essas aves só pousam para se reproduzir ou para repousar. E pousam apenas na vertical, tá? Em abrigos como paredões rochosos, em cavernas ou próximos a cachoeiras, ocos de árvores e nas áreas urbanas no interior de chaminés. Então, para mim, os andorinhões é o melhor exemplo de uma ave que não pousa no chão e que tem uma vida que vive praticamente voando. E hoje sabemos, graças a transmissores colocados em uma espécie de andorinhão da Europa, que algumas aves, após deixarem suas áreas reprodutivas da Suécia para passar o outono e inverno na África, só pousaram novamente quando retornaram à Europa. Ou seja, algumas aves permaneceram inacreditáveis 10 meses em voo. Esse mesmo estudo aponta que no final da tarde e no início da manhã, os andorinhões monitorados subiam para altitudes de até 3.000 metros. Algo bem curioso, e os pesquisadores acreditam que esse comportamento talvez possa estar relacionado com o momento de repouso desses animais, o cochilo, né? Que talvez durmam enquanto caem planando vagarosamente para altitudes menos elevadas. Os andorinhões são aves impressionantes, né? Álvaro Campos. Do que é feito o bico das aves? Ele apodrece quando elas morrem? E se quebrado, pode crescer de novo? Qual a ave com o maior bico do mundo? A ave com o maior bico do mundo não vou te responder agora porque eu estou fazendo um vídeo exatamente sobre esse tema e não quero dar nenhum spoiler aqui. Mas em relação às outras perguntas, o bico, ele é feito de uma estrutura óssea formada pelos ossos da maxila e da mandíbula, recobertos por uma camada de queratina. E como todos os ossos, dependendo das condições, não apodrece. Agora, sobre se o bico for quebrado, se ele cresce novamente, aí vai depender do tipo de lesão, tá? A camada de queratina do bico sofre desgaste e está sempre em crescimento. É como se fossem as nossas unhas. Então, se a ave perder pequenos pedaços do bico, vai crescer novamente. Agora, se a ave perder o bico inteiro ou uma parte muito grande, incluindo a parte óssea, aí o dano é permanente e não vai crescer o bico de novo, não.
Davi, de 6 anos, pergunta: por que a cacatua das palmeiras se chama assim? É porque ela come as frutinhas das palmeiras? É exatamente isso, a cacatua das palmeiras tem esse nome popular pelo fato de ser vista com frequência em pântanos, que é uma árvore que parece uma palmeira, mas não é uma palmeira, só parece. É uma cacatua nativa da Nova Guiné e do Nordeste da Austrália e que adora comer o fruto dessas árvores. Está gostando do vídeo? Já sabe, né? Senta o dedo no like aqui que não te custa nada e me ajuda muito no engajamento desse vídeo. Então vamos aqui para a próxima pergunta. Você falou que tem uma população de ema na Alemanha que escapou de um zoológico. Existe alguma população de ema em outro país de qual a ema não é nativa? Pois é, Victor. Até onde eu sei, somente na Alemanha que existe uma população estabelecida de emas vivendo na natureza. Resultado de alguns casais que escaparam de uma fazenda do norte do país, lá no final da década de 90. Eu sei que no ano passado, moradores de uma cidade da Inglaterra até fotografaram umas 7 ou 8 emas caminhando pela área urbana da cidade, que também tinham escapado de uma fazenda da região. Mas igual o caso da Alemanha, com uma população estabelecida, só conheço essas emas da Alemanha mesmo. Ateliê Nina Feltrinho. É possível encontrar aves bem diferentonas aqui no leste de Santa Catarina, em Gabiruba? Claro, todo lugar existem aves diferentonas para serem procuradas. Na verdade, eu não sei exatamente o que você quis dizer com essas aves diferentonas, se é em relação à aparência ou à raridade, mas por aí você pode encontrar a anhuma, urutau, bacurau tesoura gigante, matracão, entufado. Se for ao litoral, você pode encontrar os guarás. Até recomendo você entrar no site Wikiaves e dar uma olhada na lista de espécies que foi registrada em nossa cidade. De repente você vai se surpreender. Pergunta da Camila Tobias, de 5 anos. Qual é o menor rapinante do mundo? A menor ave de rapina do mundo é a coruja pigmeu, a Micratene whitneyi, que vive principalmente no México. Ela pode atingir 12 centímetros de comprimento e peso de 35 a 55 gramas, menor que os caburés do gênero Glaucidium que encontramos aqui no Brasil. Agora, se considerarmos só os rapinantes diurnos, na Ásia tem os falcões do gênero Microirex, que são uma coisinha minúscula também, possuindo de 14 a 18 centímetros de comprimento e peso de 35 a 65 gramas. Adaptando uma das frases que eu sempre falo por aqui, ele é praticamente um pardal com cabeça de falcão. Kira, estudante de veterinária, ela pergunta: por que os filhotes de corujas ou mochos em geral são tão feios? Kira, beleza é relativa. Eu até concordo que um filhote recém-nascido de suindara não é dos mais bonitinhos, mas há quem ache eles bonitos. E também tem a questão da idade. Quanto mais dias ou semanas de vida o filhote tiver, mais bonitinho ele vai ficando. Na verdade, todas as aves recém-nascidas carecem da beleza das aves adultas, pois elas nascem sem penas, só com uma penugem cobrindo o corpo, tem partes do corpo meio desproporcionais, com a cabeça às vezes maior que o corpo ou vice-versa, e muitas outras características típicas de um animal recém-nascido. Mas veja só essa corujinha do mato aqui, recém-nascida, ela não é bonitinha? E essa outra coruja aqui, também recém-nascida, uma fofura, né? Felhung, ele pergunta aqui, na verdade, sobre como o filhote do gavião de penacho, filhotes de águias em geral, bebem água, já que fica um bom tempo no ninho. O que acontece é que o filhote absorve a água do alimento, no caso da carne fresca, algo que as aves adultas também conseguem. Por isso que, em geral, aves de rapina quase não tomam água, principalmente essas espécies que vivem em regiões úmidas. Só lembrando que o organismo das aves é bem diferente do nosso. Elas não transpiram pela pele ou urinam de forma líquida como nós mamíferos, e além disso, elas possuem rins extremamente eficientes, o que resulta em uma excreção quase sem líquidos. Por isso, aves em geral perdem pouquíssima água no dia a dia e repõem através do alimento. Uma outra pergunta feita no vídeo do gavião de penacho. Ele fala por que o filhote fica balançando as asas quando chega alimento dos pais. É bem curioso mesmo, eles ficam balançando as asas e vocalizando freneticamente. Esse comportamento é visto em praticamente todas as águias e gaviões. É um comportamento instintivo chamado de mendicância ou comportamento de implorar. E a hipótese, a possível explicação é que o filhote faz isso de forma instintiva para demonstrar que está com fome, e esse comportamento acaba estimulando
os pais ou parceiro ou a parceira a manter a frequência de alimentação, da entrega de presas ao ninho. E algo que não é só o filhote, a fêmea também faz isso quando recebe comida do macho. E se você tem alguma pergunta para o próximo vídeo desse quadro, use a hashtag ornitólogo responde aqui nos comentários. Combinado? Então é isso, gente. Agradeço aqui a audiência de sempre e até o próximo vídeo.